terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Amém. Eu creio que todos nós aqui conhecemos muito bem a passagem ou o livro de Jó. O livro de Jó é um livro poético. O que foi acontecido com esse homem notório entrou para as histórias sagradas. E eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco sobre o processo de uma prova. Uma coisa que nós não podemos confundir é prova com consequências de pecado. Consequência de pecado é a colheita de um plantio errado. Prova é diferente. Prova é Deus usando você, me usando para provar para as pessoas, provar para o mundo, provar para o inimigo que somos fiéis a Ele, né, que não vamos negá-lo, que não vamos deixar a nossa cruz, que vamos continuar até o fim adorando a Ele. Isto é prova, e nós precisamos ser provados, precisamos ser experimentados por Deus. Embora Deus, sabendo da nossa resistência, da nossa paciência, Ele não deixa de nos provar. Ele sabe, diz a Bíblia, o tempo que nós aguentamos. Ele sabe até que tanto nós suportamos uma prova, mas Ele nos prova. Então, queridos, qual é o processo da prova? Quem era Jó? No início do livro, nos primeiros versículos, nós já vemos aqui as qualidades de Jó, né? Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, temente a Deus. Diz a Bíblia que ele se desviava do mal, e o versículo 3 diz que ele era muito próspero, ou mais próspero do Oriente. Jó era um sheik. Hoje Jó talvez morasse em Dubai, e era um sheik bilionário. É assim que a Bíblia trata das características e da vida de Jó. Agora, irmãos, tudo que Jó tinha era porque ele era por aquilo que Deus criou nele, por aquilo que Deus pôs nele. Nada era dele, era do que Deus tinha colocado no coração dele. E Jó, irmãos, diz a Bíblia, o livro, né, que Jó tinha sido abençoado por Deus. Alguns o consideravam um homem poderoso da região, mas um homem que tinha amizade e intimidade com todos da sua época. Não tinha como não ter amizade com Jó, porque ele era um homem de Deus. Ele era próspero em tudo, tudo que ele tinha prosperava. Isso tudo vinha das mãos do Senhor, por causa da sua integridade, da sua fidelidade a Deus. Era um homem muito rico. Jó também, ele era um homem defensor da santidade da família. Diz o texto que os seus 7 irmãos faziam um banquete em suas casas e chamava suas irmãs, 3 irmãs, para o banquete. Sábado ela em casa, sábado que vem na casa dele, no outro sábado, e 7 sábados, e em todos os 7 as irmãs iam no banquete.
E quando terminava esse ciclo, Jó oferecia sacrifício em holocausto, dizendo: se porventura os meus filhos pecaram, se eles falaram, blasfemaram alguma coisa contra Deus, ele estava ali pedindo perdão e santificando sua família. Então ele era um homem defensor da santidade contínua da sua família. Está no versículo 5 da sua Bíblia. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque eu vou citar alguns textos dentro desse livro. Era um homem que zelava pela sua família, e diz a Bíblia que ele fazia isso continuamente, e ele sabia que Deus exigia isso, santificação na sua casa, como a Bíblia no Novo Testamento diz para a gente hoje: sejam separados, sejam kadosh, sejam santos, como Deus é santo, como Deus é separado de tudo aquilo que não agrada. Ele era um homem que tinha um reconhecimento de Deus. Então, quando o inimigo foi em uma das reuniões, Deus disse para ele: você tem observado o meu servo Jó nas suas andanças pela terra? Porque o inimigo disse, quando Deus o perguntou: de onde vens? Ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então Deus disse para ele: você tem observado o meu servo Jó nas suas andanças? Passou nas propriedades dele? Sim, eu vejo as propriedades e os bens de Jó. Também pudera, o Senhor encheu ele de riqueza? É claro que ele não vai te negar. Então assim foi a conversa, e Deus, que reconhecia Jó, que conhecia quem era Jó, e disse: eu vou provar para você que Jó me serve não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Que Jó é íntegro a mim, fiel a mim, não pelas coisas que eu dou a ele, mas pelo que ele é. Pode tirar os bens dele. O inimigo então saiu dessa reunião e começou a tocar nos bens de Jó. Ele levou tudo que tinha, como os irmãos conhecem muito bem. E Deus confiava na firmeza, Deus confiava na espiritualidade, na fidelidade desse homem. Esse reconhecimento foi conquistado, irmãos, diante de Deus, não pelo que Jó possuía, repito, mas pelo que ele era, como se Deus dissesse a Satanás: não é o que eu dei a ele, mas é o que eu construir nele, que o faz íntegro. A pergunta que eu faço para os irmãos, para você que está na sua casa, que está assistindo a essa mensagem é: Jó merecia o que ele passou? Jó merecia perder tudo? Jó merecia perder os seus 10 filhos? Merecia ficar doente naquela situação? Sendo um homem íntegro, fiel, temente a Deus? Quem somos nós comparando-nos com Jó diante do Senhor? E aí nós vamos observar aqui ao longo da Bíblia as áreas em que Jó foi provado e que Deus permitiu o inimigo tocar. Vale lembrar que Deus estava provando para o inimigo que Jó era fiel. E são 4 áreas em que o inimigo vai atuar na vida de Jó, e aqui até hoje ele está atuando na vida de muitas pessoas. Primeiro, Deus liberou que o inimigo tocasse nos bens de Jó, os bens que muitos possuem. Irmãos, eu não sei, eu não posso dizer que isso é via de regra, mas o inimigo, ele gosta de fuçar naquilo que a gente possui, naquilo que você possui. É a estratégia dele, segundo a Bíblia. Olha isso aqui. Ele gosta de mexer naquilo que você possui. Há muitas pessoas que os seus negócios ficam amarrados, fica ali travado, não vai para frente, começa e não termina, para no meio do caminho. É aparelho, você já percebeu que aparelho de dentro de casa começa a dar defeito? É uma coisa que queima, é uma outra coisa que quebra, né? Utensílios domésticos que estraga, daqui a pouco o carro quebra, e vai acontecendo essas coisas. E eu não sei se é prova, ou se é Deus permitindo, mas o inimigo, ele faz essas coisas. Ele faz essas coisas.
Então o inimigo ele vai tocar nesta primeira área, que é nos bens de Jó, pensando consigo. Se tirar todos os bens, ele vai blasfemar, porque ele serve a esse Deus pelas coisas que ele possui. É só ele ficar pobre, é só começar a quebrar as coisas, é só começar a morrer um boi, uma novilha, ele vai começar a xingar, vai começar a estressar. É só furar o pneu que ele vai espraguejar. É só enviar um motorista imprudente para dar uma buzinada que ele vai pecar. E não venha me dizer que o inimigo faz isso, que ele faz essas coisas. É só usar alguém para voltar um troco a mais para nós. E Deus permite essas coisas para provar a nossa integridade, para ver se somos fiéis a Ele. A outra área que o inimigo vai atacar é a família. Depois de perder tudo, mas Jó ainda tem a sua família, ele tem os seus filhos. Ele está pobre, sumiu tudo. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que tinha um empregado falando, chegava outro. Antes de um empregado dar o relatório, chegava outro. Ele vai então na família, versículo 18 da sua Bíblia. Olha a tragédia, olha o que aconteceu. Ai, que tristeza no coração quando nos deparamos com um caixão em um velório. Jó tem 10. Jó tem os seus 10 filhos no culto fúnebre. 7 rapazes, 3 moças. Depois de perder tudo. Aqueles lares que vão sendo atacados, são conflitos, o inimigo levanta uma fofoca dentro das famílias, levanta uma questão e aquilo fica pendente, aí não tem perdão. O inimigo, ele sabe que a família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, e ele sabe que atacando a família, colocando ali mágoa, colocando conflito, contenda, falta de perdão, isso vai afetar a igreja, porque afetando a família, afeta a igreja. Então ele vai atacar as famílias, é a segunda área que ele atacou. Deus permitiu que ele matasse os filhos de Jó, pensando, agora ele vai pecar, agora ele está pobre e não tem filhos, ele vai pecar. O inimigo faz isso hoje, ele vem atacando as famílias. A terceira área é o físico. Jó agora está pobre, sem filhos e vai ficar doente. No capítulo 2, versos 5, 8, você vai ver 16, 8, 19, 17. Jó não era mais aquele homem robusto, porque segundo os versículos, Jó era um homem robusto, um homem de saúde, um homem bonito. Versículo 8 do capítulo 16, ele não é mais um homem vistoso. Parece que aí diz que ele está magrelo, acabado, está ficando doente. Ele é motivo de chacota e riso. Aqueles que iam na sua casa, nas suas festanças, Jó com certeza fazia festa, ele tinha os seus amigos, agora olham para Jó e estão rindo dele. Olha o processo da prova. Ele está pobre, está sem filhos, está doente e está sendo motivo de chacota para os outros. Jó, ele agora está com um hálito intolerável até para a sua esposa. Capítulo 19, versículo 17. Nem a sua esposa suporta o seu mau cheiro. Jó está fedendo a carne podre. E quando ele abre a boca para falar, ninguém aguenta ficar perto por causa do hálito, um mau cheiro repugnante. O físico de Jó tinha sido completamente atacado pelo diabo. Permissão de Deus. Sabe, irmãos, quando Isaías disse que Jesus precisou levar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele estava dizendo física e espiritual, espiritual e física. Jó foi atacado. Eu não sei, a gente podia ler mais esse livro de Jó, né? Olhar mais para essa história, quando estivermos passando por lutas, por provas, por adversidade. Dá uma analisada na reação de Jó e nessa história. Ele está doente, está acabado. Irmãos, não é via de regra. Escuta, repito, não é via de regra
Mas eu conheci muitas pessoas que estavam doentes e não era uma doença normal, não. Eu conheci pessoas que foram em muitos médicos e o médico não descobre de jeito nenhum o que tem ali, mas é uma doença. Os irmãos lembram da mulher corcunda, que todo mundo pensava que era um problema na coluna, em uma das suas vértebras? Quando aquela mulher entrou na sinagoga, Jesus falou claramente que tinha um espírito nas costas dela. O demônio estava fazendo aquela mulher ficar corcunda. Ele repreendeu, ele endireitou. Existem doenças que o médico nunca vai descobrir, porque é espiritual, é o Satanás que colocou. E não adiantava, irmãos, o Jó procurar médico, porque ele não tinha dinheiro para ir no médico, ele já estava pobre. Ele não tinha filhos nenhum para apoiar nessa doença, muito menos sua mulher. Então ele ficou ali, se acabando, aos poucos. A doença, quem colocou as chagas foi o diabo. Jó estava emocionalmente arrasado. Capítulo 10, versículo 1, ele deseja nem ter nascido. Maldito é o dia que eu vim ao mundo. Eu poderia ter sido abortado. Olha só. Capítulo 10, versículo 18. E quando seus amigos viram Jó, eles não reconheceram e choraram por ele. A dor era muito grande. Eles sentaram perto de Jó ali e ficaram 7 dias calados, só olhando para Jó. Ficaram 1 semana ali, dando aquele apoio presencial, sem falar nada, chorando. Querido, a dor era muito grande. Então o inimigo atacou os bens de Jó, atacou os filhos de Jó, atacou o físico de Jó e atacou o emocional de Jó. No capítulo 19, o versículo 19, os grandes amigos de Jó estão zombando dele, e eles dizem que pecou. Você fez alguma coisa errada, não tem condições, você pecou. Não, você está passando por isso, porque você pecou, e Deus está cobrando de você agora. No capítulo 17, versículo 6, o texto diz que ele tornou-se como aquele a quem se cospe no rosto. O sheik do Oriente agora está numa situação que o texto diz, ele tornou-se como aquele a quem se cospe no rosto. Querido, eu olho para essa palavra e faço essa pergunta para mim. Quando estou sendo provado, faço para você, e quando você está sendo provado, o que a provação pode gerar em nós? Todas as vezes que somos provados, existe um propósito de Deus nisso. Tem um propósito. Jó não sabia, mas Deus sabia. O que Deus estava fazendo agora, ele já sabia o que ele ia fazer depois. Ele conhecia Jó. Por isso que ele permitiu. E Jó, e Deus, na sua poderosa e infinita onisciência, onipotência, ele sabia que Jó ia passar por tudo isso e já estava tudo agendado o que ele ia fazer no final. No final do livro nós sabemos. Mas Jó não sabia. E ele está enfrentando isso, está suportando isso. No momento em que Jó passava pela prova, ele viu que ele ia enxergar Deus com seus próprios olhos, mas não sabia o resultado. Por ele ser um homem íntegro e fiel, ele reconhecia que Deus estava no negócio. É por isso que no capítulo 19, versos 26 e 27, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu estou nessa situação. Estou pobre, sem filhos, estou de luto, estou doente, sem amigos. Até a própria esposa fala: amaldiçoa esse Deus que você serve, e dá um tiro no ouvido, põe uma corda no pescoço, amaldiçoa e morre. Acaba com esse sofrimento. Então ele vai declarar isso: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Jó sabia que se ele morresse, ele sabia para onde estava indo.
e o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Na prova, irmãos, temos que estar cientes de que no final iremos enxergar Deus. No final nós vamos conseguir entender aquilo que passou. Agora eu entendo o motivo daquilo. Agora eu fui entender. E nunca é a mesma pessoa quem passa por uma prova, aquele que Deus prova e aprova. Muda. E o que a prova pode gerar em nós? Ele tinha convicção. Então, irmãos, no processo da prova, no meio disso tudo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso pensar? Em que eu preciso pensar? Quais têm que ser as minhas atitudes quando eu perceber que estou sendo provado? Eu preciso primeiro, antes de tudo, continuar sendo adorador. Porque Deus deve ser adorado incondicionalmente, independente da circunstância, Ele continua sendo Deus. Nós continuamos sendo suas criaturas, seus filhos, a Ele toda a honra e toda a glória, independente da circunstância. Eu preciso continuar sendo adorador. E só Deus sabe o que está dentro de nós, só Ele conhece o nosso coração quando passamos por isso. Como é que vamos reagir? Qual é a minha reação? Qual é a sua reação quando você foi espremido pela prova? O que vai sair dentro de nós quando estivermos sendo espremidos por uma prova? Murmuração? Lamúrias? Reclamação ou adoração? O texto do capítulo 1, versículo 22, diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Em momento algum, ele falou: se Deus é culpado. Não. Então a gente aprende aqui, irmãos, que quando estivermos passando por uma prova, passe adorando, cante louvor a Deus. A cruz está pesada, está difícil, mas cante um hino de adoração a Ele. Quando for orar, comece a sua oração exaltando o nome dEle. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não é assim que o profeta falou? Até aqui me ajudou o Senhor. No capítulo 1, verso 20 e 21, diz o versículo: ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Quando ele ouve as notícias ruins chegando, ele prostrou-se no chão em adoração. Hoje eu mandei uma imagem sobre posições de oração no grupo, esses irmãos viram? Viu lá o que é orar prostrado? Prostrado é deitar esticadinho no chão, com a testa no chão. Quando você vê nos evangelhos, e alguém chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, deitou mesmo no pó. Então Jó prostrou-se no chão em adoração e disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e eu voltarei para lá da mesma maneira. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome dEle. Irmãos, quem fala isso quando alguém diz assim: o seu filho morreu? É difícil, mas vale lembrar que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem fiel, Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, Jó era um adorador nato, Jó sacrificava, adorava. Jó era aquele homem a quem Jesus falou para a mulher samaritana: o Pai está procurando adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Adorava de verdade. Os irmãos lembram da história de Abraão,
Quando Deus disse, sobe ao Moriá, levanta o holocausto, coloca o seu filho e sacrifica ele para mim. Leva o Isaac. Olha, o pai da fé. E quando chega no pé do monte, ele fala com os seus servos, fiquem aqui. Eu vou subir, eu e o menino, vamos subir. Depois de adorarmos ao Senhor, nós vamos voltar. Olha só, Abraão sabia o que era ressurreição, não, irmãos. Abraão não sabia o que é uma pessoa ressuscitando. Mas o Hebreus diz que pela fé Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. É por isso que ele profetizou, eu vou subir com o meu filho, vamos adorar e vamos voltar. E isso aconteceu. Adorar, sempre a adoração em primeiro lugar, no meio da prova. Segundo, no meio da prova, nós precisamos nos autovalorizar. Você precisa se valorizar. Na hora da prova, que a pessoa se sente tentada a se desvalorizar, se colocar para baixo. Capítulo 12, versículo 3. Jó fala assim, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Ele falava isso para as pessoas. Então o inimigo, irmãos, no meio da prova, no meio do nosso sofrimento, né, ele quer enterrar a pessoa e tirar o seu prestígio, colocar ele mais para baixo ainda. Mas o valor de uma pessoa, o seu valor está no seu interior. Aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus tinha colocado no coração, no interior de Jó. Então o que os amigos falavam, entrava aqui e saía aqui. A acusação dos amigos, veja como eles o acusavam de ter pecado. Os amigos de Jó, eles procuravam de toda maneira achar pecado nele. Talvez porventura, Jó, você tenha feito, você não lembra, não? Pensa direitinho. Não, gente, não fiz nada disso, não. Pensa direitinho, talvez você esqueceu, talvez um dia você tenha blasfemado. Não. Quem sabe um dia você murmurou. Não. Eles procuravam pecado, procuravam explicação para aquilo. Então, na hora da prova, irmãos, preste atenção. Você não pode ficar como vítima. Enfrente, lute e entenda. Você tem valor. Um dia, alguém morreu lá na cruz, pendurado por mim e por você. Um dia nós aceitamos esse sacrifício para nos salvar. A Cristo como nosso Senhor e Salvador. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Somos servos do Deus vivo, filho do Pai eterno. Então temos valor. Temos valor. Então não deixe as influências, as conversas, as acusações colocar você mais para baixo. Fala como Jó. Você recebeu os bens de Deus com prazer, com alegria. Quando a gente era bilionário, você falava nada. Agora que Deus tirou tudo, você está blasfemando dele? Ele falou isso para sua esposa. Você é louca. Ele chamou a esposa de doida. Agora eu sei que estou casado com uma doida. Uma louca. Porque quem fala isso de Deus é doido. Jó não deixava isso colocar mais para baixo. Terceiro, a prova, irmãos, visa mostrar quem realmente somos. Deus estava mostrando para o inimigo e para as pessoas quem era Jó. Capítulo 13, versículo 15. Embora ele me mate, disse Jó, ele pode me matar, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Ele estava dizendo, eu posso até morrer com essa doença desse jeito, mas a minha esperança está nele. Está nele. Olha as expressões de Jó.
embora ele, ainda assim esperarei nele. Jó está apontando sempre para o Criador, sempre para Deus, apontando sempre para o Redentor. Na hora da provação, Jó não pensa nele, Jó pensa em Deus. Ele não olha para si, ele olha para o Senhor. Então, ele se preocupa em não decepcionar Deus no meio daquilo. Ele tem esse cuidado de, em momento nenhum, entristecer a Deus, no meio de tudo aquilo ali. O que para o inimigo, né, seria uma vitória, era isso que ele esperava. Jó, falar uma palavrinha pequenininha contra Deus, mas não falava. Jó, na verdade, estava afirmando assim: ainda que eu morra, eu vou defender o meu procedimento, eu vou permanecer fiel, vou permanecer íntegro a Deus. E Deus, então, ele confirma essa postura do seu servo perante o inimigo ao dizer, no capítulo 2, versículo 3, olha só: ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Veja lá, ele é íntegro ainda, ele não peca, ele não murmura, ele não blasfema. Jó não perde a sua integridade, Jó não perde o seu caráter. O que Deus havia construído na vida desse homem foi manifesto no dia da provação. Irmãos, isso é de se pensar. O que Deus tem construído em mim, o que Deus tem construído em você, o que vai se manifestar no dia da luta, no dia da prova? O que vai ser manifesto aí? Quem somos nós na hora da prova? Quem somos nós na hora da má notícia? Outra coisa, a prova, irmãos, ela visa promover firmeza. A esposa de Jó não conseguiu ficar firme, ele conseguiu ficar firme. Existia dentro dele um adorador, existia dentro dele alguém que de maneira nenhuma vai entristecer o coração do seu Senhor, porque ele fala: o meu Redentor vive. Não pode haver incredulidade, nem sombra de dúvidas no meu coração, assim é na sua postura. E o que precisamos declarar na hora da luta, da prova? Precisamos mostrar que os nossos pés estão firmes. Não é assim que o salmista fala: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés do lodo, de uma lama, de um lugar terrível, e colocou numa rocha, firmou os meus passos. Ele dizia: o Senhor não me desamparará, eu não estou sozinho, muitos me abandonaram, mas o meu Deus não, Ele é presente, Ele está comigo. Se você olhar em Hebreus capítulo 11, no versículo 34, né, diz lá, fala sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, que geraram força no meio das lutas. As provas fortaleciam esses homens, venceram pela fé, alcançaram as promessas, escaparam ao fio da espada. Eu preciso estar firme nos tempos de tribulação. Nós precisamos estar firmes nos tempos difíceis, nos tempos das lutas e das provas. Provérbios capítulo 24, versículo 10, nos adverte que, se formos fracos no dia da provação, a nossa força é pequena. Então, irmãos, precisamos valorizar, nutrir, irrigar isso que Deus construiu em nós, para que no momento da prova estejamos firmes, confiantes. Os que esperam no Senhor, aqueles que têm essa formação de Deus em si, eles renovam as suas forças. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Outra coisa interessante para mim terminar, a prova, ela visa aperfeiçoar relacionamentos. Às vezes aquilo que era distante, agora está mais perto. Aquelas pessoas que nem tinham preocupação em ligar e mandar uma mensagem, agora liga e conversa. Agora liga e conversa. Eu nunca me esqueço, irmãos, de quando na nossa casa, na casa da minha família, nós perdemos o nosso irmão mais velho. Ele estava no hospital, já desenganado, o médico falou, não tem mais jeito. Ele está com um tumor na parte de trás da cabeça, ele não aguenta nem uma ressonância. Não pode, não tem como. Vocês podem ir preparando a família, enfim. E a gente estava lá no hospital em Colatina, eu, minha irmã, para visitá-lo. E chegou uma jovem senhora e falou assim, vocês estão com um parente doente aqui no hospital? Sim, está internado aqui. E ela falou assim, olha, eu nem sei quem é o seu parente que está internado, mas Deus mandou falar para vocês o seguinte, que tudo que está acontecendo é para aproximar mais a família de vocês, porque vocês estão muito dispersos. Bom dia, tchau, foi embora. A partir daquela morte do meu irmão, parece que voltamos a comunicar mais. Aí veio também o WhatsApp, as redes sociais, né? Aí passamos a conversar mais uns com os outros. Então as lutas, irmãos, as provas, elas servem para isso, para aperfeiçoar relacionamentos. Sabe o que a gente começou a pensar, irmão Ailton? Vamos conversar mais, porque amanhã pode ir um outro. Vamos valorizar mais, porque amanhã pode morrer outro. O meu pai fala assim, nossa família é grande, daqui para ali a gente ouve uma notícia ruim, né? Que dia que vocês vêm aqui? Que dia que vocês podem vir aqui? Relacionamento. Tanto com a família, quanto com Deus. Você já parou para pensar que às vezes é no meio da luta e da prova que oramos mais? Que buscamos mais? Que choramos? Que pedimos? Que clamamos? Que oramos mais? Que lemos mais a Bíblia? Que nos aproximamos mais de Deus? São nesses momentos. Óbvio, ninguém vai procurar um consultório médico tendo saúde. Então, às vezes, Deus permite isso aqui. Jó 42, versículo 5. Antes ele conhecia Deus de ouvir, ele falava, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos veem quem realmente é Deus. Ele vê Deus no meio disso tudo. A relação com o Pai Celestial, ela é ampliada. A intimidade com Deus é ampliada. Depois da prova você vai ver, hoje eu tenho intimidade maior com Deus. Hoje eu sinto mais Deus. E Jó, então, ele começa a ter essa percepção e começa a orar pelos seus acusadores. Ele começa a orar pelas pessoas. E ele vai, então, a sorte de Jó vai começando a mudar. Jó, então, está com o coração em Deus, está aberto a relacionamentos, porque ele não tem raiva dos seus acusadores, ele ora por eles. E foi exatamente isso que Deus fez com Jó, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte desse homem, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes ele possuía. Viu, irmãos? Porque às vezes no meio da prova, a gente talvez tenha uma tendência de começar a culpar os outros. Colocar a culpa. Culpa em alguém, culpa em fulano, culpa em Beltrano, não é? Ao invés disso, ore. Ore por essas pessoas. E a gente vai ver, irmãos, tudo que Deus fez na vida desse homem serve para lição para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, falar com o nosso Pai. Capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tu podes, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas
e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nos aproximamos muito mais de Deus no meio das provas. Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, por estarmos na tua casa reunidos como igreja do Senhor, juntos adorando o teu nome, aprendendo, Deus, a tua palavra. Deus, que o Senhor, com tua infinita bondade e misericórdia, possa segurar, meu Deus, nas nossas mãos, quando vivermos esses momentos de prova, de adversidade, de luta. Segura nas mãos, ó Deus, dos teus filhos, que estão passando por momentos difíceis, de lutas, de provas na sua casa, na sua família. Que a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, possa confortá-los, no nome do Senhor Jesus, levando-os a entender que o Senhor, meu Deus, tem a direção e o domínio de todas as coisas. Nós te louvamos por essa oportunidade, oramos assim agradecidos no nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém.